Aonde lanço quando o sócio paga as contas da PJ? Deixa eu entender um pouquinho mais, Kellen. Você quer dizer o dinheiro pessoal que ele acaba usando das contas da pessoa física dele, ele acaba misturando? O que eu sempre sugiro? 2 contas separadas. Uma conta pessoa física, uma conta pessoa jurídica. Sempre que você for pagar uma conta da pessoa jurídica, utiliza a conta da empresa. E todo início de mês ou metade de mês, a conta jurídica transfere o dinheiro para a conta do sócio. E aí lá ele gasta como ele quer, exatamente para não ter essa mistura, tá? Então o ideal é fazer isso aí. Se o sócio quiser pagar uma conta da empresa com a conta dele, eu sugiro que comece a pagar a conta da empresa, para ficar uma forma mais organizada, tá? Para não ter esse tipo de mistura. Não sei se foi bem essa a tua pergunta, tá? No meu caso, sou MEI, a empresa possui 6 meses. Bem-vindo aí ao sucesso, ao empreendedorismo. O dinheiro que entra é para pagar as contas da casa e das matérias-primas. Como eu iniciaria uma reserva de emergência? Olha só, eu montaria, tá, Rafaela, a mesma ideia, tá? Eu gosto particularmente de ter essa divisão. Inclusive, a minha cunhada também tem uma MEI, tá? E ela já tem a conta dela, tá? A conta dela jurídica da empresa e a conta da pessoa física. Ela já tem essa separação, o que eu acho muito bom, porque você mesmo consegue identificar o que entra de receita da empresa e o que entra de despesas da empresa, para saber se a empresa ela está tendo resultado. Tá? Isso é importante de ter. Se por um acaso tem misturado, às vezes eu pago muita conta pessoal, né, com a conta da empresa, mistura, e às vezes eu posso até, no saldo da minha conta, ficar negativo. Mas o problema não foi a empresa, foi porque eu acabei pagando muitas contas particulares. Então a primeira dica é ter a separação, tá? Caso não tenha essa possibilidade de separar, ou não é o momento, o que eu faria, tá? Cada vez que você for pagar uma conta pessoal sua com a conta da empresa, informa lá que é referente a Prolabore. Informa que é referente a teu salário, tá? Por exemplo, assim, ó, deixa eu tentar pegar aqui uma planilha aqui. O que eu faria, tá? Eu faria exatamente assim, ó. Eu vou ter o controle diário, tá? Então vamos simular rapidinho aqui um controle diário. Descrição, eu tenho entrada e saída. Eu faria assim, ó. Então, dia 5, vamos supor, você pagou a conta de luz da sua casa. Eu colocaria assim, ó, Prolabore na descrição. Labore. Aqui, que é a conta pessoal. Eu colocaria aqui, saiu, por exemplo, paguei aqui a conta pessoal, né? Por exemplo, conta de luz pessoal. Eu colocaria aqui R$200, tá? Eu faria exatamente isso aqui. Para fazer o quê? Eu saber que isso aqui é Prolabore, que daí quando eu for montar o meu fluxo de caixa exatamente assim, eu vou ter uma linha aqui, no teu caso não vai ter salários, vai ter Prolabore. Eu somo todas essas despesas que eu tive pessoal com a conta da empresa, mas como eu coloquei o nome Prolabore, eu somo tudo junto. E aí eu lanço ela aqui. E aí, tá, Rafaela, eu vou saber o resultado do meu negócio como um todo. Mesmo misturado, mas eu vou saber quanto que sobra cada mês. Se por um acaso dá negativo, eu preciso identificar quais dessas despesas está me consumindo muito e buscar possibilidades de redução de custos. Pode ser que você acabe percebendo, que eu vejo muita empresa, que é o próprio Prolabore, que a pessoa está tirando muito mais do que a empresa recebe. Por exemplo, pode ser que aqui apareça 3 mil. Só que aí você vai olhar, mas olha, a empresa, ela teve 2 mil de entrada. E eu paguei as minhas contas pessoais 3 mil. Ou seja, eu estou gastando muito mais do que a empresa tem capacidade para me pagar. Então, aqui é um ponto, por isso que é importante eu separar as despesas pessoais e colocar Prolabore, para exatamente eu identificar isso, tá? E aí, você me falando da reserva de emergência, o que eu faço, tá? Conforme daí tem essa análise que eu estou mostrando para ti aqui, acontece que eu vou tendo lucro. Esse lucro que ela vai ocorrendo, que eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, pega essa empresa que a gente está falando, ó, fevereiro deu 1.500, março deu 400, abril deu 1.800. Esse lucro, no meu ponto de vista, fica para a empresa. É aqui que você vai deixando esse dinheiro em caixa
para montar a sua reserva de emergência, tá? É aqui que é o ponto primordial. Você monta essa reserva de emergência para ter esse capital para ajudar. Ficou claro? Então esse que é o interessante, tá? E sempre é legal também de vocês identificarem um prolabore que seja interessante, para não acontecer de um mês eu tirei 3 mil, outro mês eu tirei 1.000, outro mês eu tirei 1.800. O legal é eu ter uma sequência, tentar se definir um salário mesmo. Se para mim é interessante 2.000, então tente todo mês eu retirar da empresa sempre os mesmos R$2.000. É a melhor forma. A Kelly me falou agora aqui que a pessoa física pagar a conta jurídica. Se a pessoa física paga a conta jurídica, tá? Ela vai ficar um pouquinho... O que acontece? Tem que lançar, tá? Vai lançar aqui, ó. O que eu faria, tá? Eu lançaria no controle diário, que teve um pagamento, né? Um pagamento da conta da empresa. E eu botaria que eu paguei R$100. Porém, tá? Tem que saber que teve uma entrada de dinheiro, né? Dessa empresa. Onde que está essa entrada de dinheiro? É o dinheiro que o sócio realmente tinha na empresa ou um cliente depositou um pagamento na conta da empresa? Olha o cuidado que tem que ter aqui. Se a empresa, tá? Se a empresa teve o cliente depositou na conta pessoa física, eu colocaria aqui um recebimento desse cliente. Recebimento do cliente, nem que você coloque na pessoa física. Só para identificar que teve uma entrada, por exemplo, de R$20, tá? Que daí eu sei que entrou 20, né? E ele pagou 100. Porque por mais que entrou na conta física, mas é um pagamento de cliente. O cliente tem a ver com a empresa, não com a pessoa física. Então eu lançaria todas essas informações. Agora, caso, vamos outro exemplo, não é cliente, é o sócio que está botando dinheiro, eu colocaria a mesma entrada. Eu colocaria aqui, ó, paguei R$100 de uma conta da empresa, vamos supor aqui, luz, mas eu colocaria aqui, ó, entrada, dinheiro, sócio, de R$100. Para a conta equilibrar, para eu saber que o sócio botou 100 dinheiro a mais na empresa e que eu paguei R$100 da luz. Entendeu? Porque, de fato, o sócio botou dinheiro para a empresa, como se fosse, né? É como o sócio, ele tá ao empréstimo. Como se fosse um sócio emprestando dinheiro para a empresa. Eu faria essa separação.